Esses são os 5 jornalistas que foram assassinados por Israel ontem em Gaza. Eles estavam dentro de um veículo de imprensa na frente do hospital e Israel foi lá e bombardeou esse veículo. Só essa história por si só é completamente errada, mas ela piora e muito. Inclusive pela forma como a imprensa brasileira noticiou essa história aqui. Mas antes de contar essa história, eu só queria lembrar que os números de Gaza continuam assustadores. A gente tem mais ou menos mais de 100 falecimentos todos os dias em Gaza. As estimativas reais é que no final dessa carnificina a gente possa ter 400 mil mortes. E além das pessoas que estão morrendo efetivamente de forma direta pela guerra, a gente tem muitas pessoas morrendo de fome e de frio. 2 bebês recém-nascidos morreram de frio há 2 dias. Voltando à história dos 5 jornalistas, o que me chamou a atenção nisso foi a forma como a imprensa brasileira contou essa história. Esses 5 jornalistas estavam na porta, sim, do hospital, fazendo seu trabalho jornalístico. Mas eles estavam ali especificamente por uma coisa, para o nascimento do filho desse jornalista aqui. A esposa desse jornalista estava dando à luz naquele hospital e eles estavam esperando o nascimento da criança, que seria o primeiro filho desse jornalista. Eles têm vários vídeos, inclusive, mostrando a ansiedade deles, eles conversando, tentando acalmar ele, a felicidade deles de ter o primeiro filho, mesmo num cenário aterrorizante de guerra, a felicidade dele de ter um filho. E aí Israel foi lá e bombardeou essa van onde eles estavam. A criança nasceu com o pai já morto. Mas aí piora, porque o mais triste é a forma como a imprensa brasileira está noticiando essa história. Estava assistindo o Jornal da Manhã da Globo, né, que eu acho que é o Bom Dia Brasil, e entrou a jornalista internacional contando essa história. E ela contou essa história de acordo com o ponto de vista da IDF, são as Forças Armadas israelenses. Ela disse que tinha um veículo que supostamente estava ali para ver a situação dos feridos, mas de acordo com Israel era um veículo tipo célula terrorista. Oi? Isso é jornalismo? Quando você só fala a versão dos fatos de quem mata, você não é o jornalista. Você é o porta-voz da carnificina. E precisamos falar da forma como o Brasil tem um jornalismo internacional que não é jornalismo internacional. É porta-voz. É simplesmente porta-voz. E sabe por que faz isso? Para que você não tenha pena ou que você não tenha sentimento das vítimas. Porque todo mundo que acompanha a guerra em Gaza e que acompanha de forma séria sabe o que aconteceu com esses 5 jornalistas. Tá todo mundo chocado com a história, porque ela foi a perversidade da perversidade. A IDF sabia que eles estavam ali esperando o nascimento desse aqui, o filho desse aqui. Eles sabiam, porque eles postaram isso. E simplesmente foram lá e mataram os caras. Mas como é que a imprensa vai passar isso se a imprensa no Brasil ela já assumiu um lado? Uma coisa que eu observei desde que eu comecei a falar muito, né, das notícias internacionais aqui e fazer análise, é que tem 2 coisas que vocês vão perceber na imprensa brasileira. Primeiro, ela não faz editorial. Ela não tem praticamente mais correspondente internacional, ela não tem correspondente de guerra. Ela pega editoriais prontos da The Guardian, da frente de imprensa francesa, da Reuters e simplesmente copia e cola nos jornais. Não muda uma vírgula. E piora, muitas vezes, quando alguém vai fazer a fala, né, do responsável internacional, ele também repete uma análise de algum jornal já pronto. Você não tem a versão da TASS, que é a imprensa estatal russa, você não tem a versão de jornais libaneses, você não tem a versão de jornais árabes, você não tem a versão da mídia chinesa, não. Você tem uma versão de uma mídia ocidental sem nenhum questionamento. No caso de Israel, piora, porque no caso de Israel, eles simplesmente colocam a versão do porta-voz da IDF. Eu cansei de ver editoriais e explicações sobre o que acontece em Gaza e a versão dada pelo jornalismo brasileiro não era uma triagem de informações, mas simplesmente a versão da IDF. Se eu pegar o porta-voz da IDF e pegar o jornalista brasileiro, é a mesma fala. Bicho, isso não é jornalismo. Isso não é informação. Isso é copiar e colar. No mundo de internet, onde qualquer um tem acesso a esses jornais. Eu acho que o mais sério é você deturpar a informação, como no caso desses 5 jornalistas, para tentar tirar qualquer tipo de empatia que o público possa ter por eles para justificar um genocídio carnificina. Lembrando que o Benjamin Netanyahu é considerado um foragido internacional pelo Tribunal Penal Internacional por crime de guerra e crime contra a humanidade. Lembrando que ele pode ser preso em mais de 100 países. Lembrando que Israel está sendo, sim, julgada pelo crime de genocídio como um Estado lá na Corte Internacional de Justiça. Lembrando que dar notícia não é tomar lado e passar a informação de um dos lados, é mostrar todos os lados. A gente não tem informações corretas sobre a guerra na Ucrânia, a gente não tem informações corretas sobre a crise em Taiwan.
Por exemplo, você não vê as pessoas falando que Taiwan nunca declarou sua independência, porque não é interessante falar. Você não tem informações corretas sobre o Oriente Médio, você não tem informação nada sobre isso. Você tem um ponto de vista editorial, que é um copiar e colar de um ponto de vista editorial internacional, de acordo com os interesses da emissora que tomou um lado. Então eu sei que esse vídeo ficou longo, mas é que me irritou tanto essa história, porque se você abrir qualquer canal X, qualquer rede social, qualquer lugar, você vai saber a versão oficial, a versão real dessa história. E aí você liga a TV de manhã, 26 de dezembro, e fala, vou assistir rapidinho o jornalismo. E aí a gente entende porque as pessoas têm uma visão tão deturpada do que acontece, por exemplo, em Gaza, que elas estão sendo informadas erradas.